E eu quero convidá-lo a abrir a palavra em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Nesta noite, nós vamos conhecer um pouco da história e da vida de uma mulher que Deus usou poderosamente para orientar a sua igreja. O seu nome é Ellen White, uma mulher de Deus. Quem esteve aqui ontem pela tarde pôde entender alguns princípios de interpretação profética, relembrar alguns princípios, mas nessa noite vamos nos concentrar na pessoa de Ellen White, quem ela foi, como ela trabalhou, como ela viveu. Não diria que é uma biografia de Ellen White, mas alguns capítulos da sua história que poderão ser aplicados à sua história e à minha história. Tudo isso para o nosso crescimento espiritual. Eu vou pedir para que seja feita a projeção. E enquanto isso, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos ler mais uma vez o texto bíblico? O mesmo verso. Leiamos silenciosamente, eu lerei audivelmente, você silenciosamente. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu posso ver aqui neste pequeno verso bíblico 5 lições que eu gostaria que você enfatizasse na sua vida. A primeira lição, eu posso chamar também de 5 princípios, é que você só tem uma vida. Só uma vida. Você não vai ter uma outra vida para você fazer de novo. Então, visto que você só tem uma vida, você tem que fazer tudo com propósito. Tudo tem que ter propósito. Tudo tem que ser feito com muita responsabilidade. Um segundo princípio é que o texto nos ensina que nós não podemos negligenciar a nossa oportunidade. Todos os dias Deus nos concede uma oportunidade. Hoje mesmo, nesse momento você está tendo uma oportunidade, eu estou tendo uma oportunidade. A nossa vida é cheia de oportunidade. E você e eu não devemos negligenciá-la. Portanto, nós precisamos viver com senso de urgência. Nós precisamos ter pressa de fazer o que é necessário ser feito. Um outro princípio é que o texto nos ensina que é importante você brilhar onde você está. A igreja e o mundo estão repletos de pessoas que garantem que brilhariam onde elas não estão. Mas nós somos chamados a brilharmos onde nós estamos. Faça tudo da melhor maneira possível. Tenhamos todos nós disciplina moral. Trabalhemos com ênfase, com prazer, com alegria. Outro princípio que o texto nos ensina: faça tudo com excelência. Não faça nada só por fazer. Deixe a sua marca. Eu me lembro de Jesus. Flávio José foi um contemporâneo de Jesus. E no livro História dos Hebreus, ele diz que Jesus trabalhava na carpintaria de José, e todas as peças que Jesus fazia, as pessoas faziam fila para comprar. Porque ele fazia com tal perfeição que não sobrava nenhuma. As pessoas aguardavam com ansiedade as peças que Jesus preparava, lá na carpintaria de José. Porque ele fazia tudo com excelência. Tudo que te vier às tuas mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Faça bem feito, tudo, qualquer coisa. Porque quando você não existir mais, não há o que fazer. E o quinto princípio talvez seja o mais duro, mas tão real quanto os outros. Você tem que entender que você é mortal. Você tem que entender que você pode morrer.
Será maravilhoso ver Jesus voltar, ainda na nossa geração, amém? Mas você pode morrer. Todos nós somos mortais, portanto você tem que estar preparado. O Dr. Nix, por muito tempo, foi diretor do Centro White nos Estados Unidos. Ele escreveu um artigo num livro que ontem o pastor Clodoaldo apresentou aqui. E boa parte do que eu vou falar é desse capítulo. Como Ellen White usava as suas mãos. Certamente que Ellen White, ela honrou com maestria esse texto bíblico, porque as mãos de Ellen White foram muito bem usadas. Mãos na Bíblia significam força, energia. Mãos na Bíblia significa oportunidade, pode significar também habilidade. Nessa noite você tem a oportunidade de estar aí usando as suas mãos para abrir o livro sagrado. Que maneira incrível de usar as mãos. Ao longo dos seus 87 anos de vida, Ellen White pôde usar as suas mãos, seguindo fielmente os conselhos do sábio Salomão. Tudo que veio às suas mãos, ela usou, ela fez com sabedoria. Suas mãos fizeram bem mais do que escrever. As suas mãos e coração estavam sempre ocupados, costurando uma peça de roupa para alguém, em outros momentos tricotando meias para pés calejados, cuidando de doentes, de jovens, idosos. A todo momento, Ellen White, ela gostava de ajudar e servir as pessoas. Sua casa era abrigo temporário para pessoas carentes. Muitas vezes ela recebia em seu lar pessoas que ela nunca havia visto na vida. Tal era o seu amor e o seu zelo pelas pessoas, especialmente os desconhecidos, os que ficavam à margem da sociedade. Irmãos, em uma visão, por várias vezes, as mãos de Ellen White levantavam Bíblias, diversas vezes. Muitas vezes. Se tem uma pessoa que exaltou a palavra de Deus em seu ministério, foi Ellen White. Se você estudar o livro Caminho a Cristo, você não vai ter dúvida nenhuma disso. Ela sempre colocou a palavra de Deus no pedestal, lá em cima, bem alto. E ela lembrava as pessoas a todo momento que era Jesus Cristo que precisava ser exaltado, e não ela. Ellen White tinha uma vida de oração, e ela gostava de orar assim. Ela colocava as mãos juntas e orava dessa maneira. E ela gostava de dizer, nas suas orações, ela se referia a Deus como meu Pai. Praticamente todas as vezes que ela orava, ela começava a orar, meu Pai. Ela via a Deus como seu Pai. Quando ela perdeu seu filho Henry, ela foi vista no cemitério, ajoelhada, perto do túmulo, e ela, com as mãos em angústia, esfregava uma mão na outra, e como mãe, imaginando como agora seria a vida. Foi um momento de muito sofrimento para Ellen White. Posteriormente, cansada de suas muitas atividades, ela amarrou o seu filho Edson ao seu próprio corpo, para não cair das viagens que ela fazia com o marido em sua humilde charrete. Era assim, as viagens eram longas, e com medo de que o filho pudesse cair quando eles cochilassem, ela amarrava o filho ao próprio corpo e o segurava com as suas frágeis mãos. Por vezes, nas longas viagens, Ellen White falava, Tiago, por favor, deixe-me guiar um pouco, você está cochilando. E eles então trocavam de lugar, e ela seguia a viagem para cumprir os compromissos que eles assumiam. Certa feita, eles chegaram à noite, depois de um dia intenso de viagens, para pregar num local. Os irmãos os aguardavam. E ela começou a pregar, e depois do sermão, ela foi para o quarto com o Tiago dormir. Tiago já caiu com uma pedra, começou a dormir. Ela demorou um pouco mais.
E naquela noite ela teve uma visão. O anjo do Senhor entrou no quarto e falou: Ellen, amanhã de manhã os irmãos vão fazer uma surpresa para vocês. Olha o anjo estragando a surpresa, né, irmãos? Pois é, mas o anjo falou: vocês vão ganhar uma charrete nova e um cavalo novo. Quando eles levarem você para escolher o cavalo, vai ter 3. Você escolhe esse aqui que eu estou te mostrando. Esse cavalo vai dar muita alegria para vocês por longos anos. Então escolha esse cavalo. E o cavalo que o anjo pediu para ela escolher era justamente o cavalo que tinha um defeito assim por cima do pescoço. No outro dia de manhã, eles foram tomar o desejum, pregaram novamente, e os irmãos, antes de despedir-se deles, disse: olha, Ellen e irmão Tiago, nós temos aqui uma surpresa para vocês. E ela: é mesmo? Sim, temos uma surpresa para vocês. Nós percebemos que a charrete de vocês não tem condição nenhuma, e o cavalo também não. Então nós vamos dar um cavalo novo e uma charrete nova para vocês. E ela foi então até ao local onde estavam os cavalos. Ela viu os 3 cavalos, e ela viu o cavalo que o anjo tinha mostrado para ela, e ela escolheu o cavalo que o anjo pediu que ela escolhesse. E aquele cavalo acompanhou Ellen e Tiago por longos períodos ainda de trabalho. Você percebe que Deus, ele cuidava dos pequenos detalhes. Um Deus bondoso, um Deus amoroso, que abençoava a sua serva em seu ministério. Na verdade, Ellen White preparou com as suas próprias mãos o sofá da sua casa, que ela comprou sem a parte do assento, porque o dinheiro era curto. E então, com as suas próprias mãos, ela preparou os assentos das 4 cadeiras para que na sala pudesse ter assento. Ellen White viveu num período em que a igreja não estava ainda em condições, não era ainda uma igreja organizada como é hoje. E eles então muitas vezes não tinham salário. Não era incomum eles passarem necessidade. E também não era incomum eles terem apenas 1 ou 2 refeições diárias para que pudesse sobrar recursos, a fim de que eles pudessem investir na missão. Isso não era incomum. Tudo o que eles tinham, eles investiam em produzir materiais e em viajar para pregar o Evangelho. Era um nível de renúncia muito acima do que se vê em nossos dias. Eles não ofereciam ao Senhor um pouco do que tinham, eles ofereciam literalmente tudo o que tinham e mais um pouco. É tanto que Tiago White, ele ainda morre um homem jovem para os nossos dias. E Ellen White disse: se Tiago White não tivesse insistido em fazer o trabalho de 2 homens, provavelmente ele estaria mais tempo conosco e nossos filhos. Mas tudo bem, que o Senhor o guarde até amanhã da ressurreição. Irmãos, Ellen White, embora tivesse mãos generosas para os outros, ela era extremamente econômica quando se tratava da própria família. Eles economizavam todos os recursos possíveis para que pudesse investir na obra do Senhor. Em 1855, em Bat Creek, o seu filho caçula, o 3º filho, Willie, tinha caído dentro de uma banheira e começou a se afogar. E ela foi vista levando o garoto para a grama em frente da casa e rolando o menino com habilidade na grama para expelir a água do seu pulmão, e ela conseguiu salvar a vida do seu próprio filho. Era uma mulher de atitude, era uma mulher de ação, que não ficava esperando as coisas acontecerem. Alguns anos mais tarde, ela foi vista servindo um jantar para 35 pessoas na sua casa. Era algo extremamente cansativo. E para uma pessoa que não tinha tantos recursos, isso requeria muito dinheiro. Mas eles não mediam esforços para receber pessoas em sua casa. Isso era extraordinário. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não gosto de contar essa história, porque toda vez que eu conto, pastor Conrado, eu passo vergonha. Mas é para o nosso crescimento, tá bom? Há 22 anos atrás, eu era pastor distrital no Rio de Janeiro. Barra Mansa, interior do estado. E um dia eu estava na igreja pregando, sábado pela manhã, e entra um senhor na igreja. Eu nunca tinha visto aquele senhor. E depois eu fui pesquisar de quem se tratava. Era um senhor cristão que assistiu ainda a Novo Tempo em seus primórdios,
e, encantado com a mensagem adventista, achou a igreja. E agora veio congregar conosco. E então, no domingo, eu já fui visitá-lo, todo empolgado, feliz da vida, imaginando quantas pessoas mais poderiam vir à nossa igreja por causa do Novo Tempo. E eu fiz uma pergunta para ele. Eu perguntei: amigo, todo orgulhoso, o que você mais gostou na nossa igreja? Sabe o que ele respondeu? O que eu mais gostei foi que eu entrei e saí e ninguém me incomodou. Isso foi o que eu mais gostei na sua igreja. Eu não gostei disso, não. Mas ele gostou. Você me entendeu, né? A partir daquele dia, nós fizemos uma escala e nunca mais ninguém que frequentou a nossa igreja num sábado deixou de ser convidado para um almoço. Todo sábado tinha 2, 3 famílias à disposição para levar alguém para almoçar, mesmo que ela nunca tivesse visto essa pessoa. É bem verdade que nem todos aceitavam, mas a maioria aceitavam o desafio. E nós procuramos cuidar disso, para que as pessoas que viessem até nós não ficassem como estranhos ou não tivessem a oportunidade de estarem conosco. Mas, irmãos, Ellen White era assim. O que mais as mãos de Ellen White fizeram? Escreveram, escreveram e escreveram. 100.000 páginas manuscritas. Para uma jovem que não tinha nem a 4ª série primária, isso seria extraordinário. Ela escreveu sobre os mais diferentes assuntos. Eu posso citar algo que nos dá muita alegria. Por exemplo, hoje, no mundo, nós somos o maior complexo confessional de educação. Nós temos o maior complexo educacional do mundo, confessional. Graças ao quê? Não é graças a Ellen White, graças à revelação profética. Deus disse que nós deveríamos ter escolas. Nós temos também hospitais espalhados pelo mundo, porque Deus disse que nós deveríamos ser hospitais. Nós temos 63 editoras espalhadas pelo mundo, porque Deus disse que nós deveríamos ter editoras. Nós temos clínicas, centros de repouso, porque Deus disse que nós deveríamos ter. Hoje, só em Brasília, só na região da Plaque, nós já vamos para a 11ª escola. Talvez você não saiba, mas a escola adventista é case de sucesso aqui em Brasília. E grandes corporações nos procuram para estudar como é, e eles querem conhecer o dono da escola. Aí fica difícil, porque o dono da escola adventista é Deus, não tem patrão. Quando a escola dá lucro, a gente pega o dinheiro e abre outra. As mais fortes mantêm as mais fracas. E quando dá muito lucro, pega aquele dinheiro, compra outro terreno, faz outra escola. Quando faz outra escola, aí faz outra escola. E aí faz outra escola. E lá no mundo não é assim. No mundo corporativo não é assim, mas no mundo cristão, adventista, é assim que funciona. E graças ao quê? Graças à revelação profética. Por exemplo, eu cuido de coportores. Nós temos 400 coportores na União Centro-Oeste. Por que existe coportor? Porque Deus pediu para ter. Faz sentido vender livro hoje? Parece que não, mas Deus disse que faz. Você sabe por que você está aqui? Porque um coportor chegou em Brasília primeiro. Senão você não estava aqui olhando para mim. Aliás, chegaram 2 coportores no Rio Grande do Sul. Desculpa, em Santa Catarina. Dos primórdios. A igreja não existia ainda. E hoje nós somos 2,5 milhões de membros na América do Sul. Em toda a América do Sul, um coportor chegou primeiro. Em todos os países da América do Sul, um coportor chegou primeiro. Em 80 países do mundo, um coportor chegou primeiro. E sabe quem serão os últimos a pararem? Adivinha? Os coportores. Nós vamos perder clínicas, vamos perder igreja, vamos perder escolas, vamos perder tudo. Alguns vão perder até a vida. Mas ninguém vai parar o coportor até que a porta da graça se feche. Se você quer ser um, é só me procurar, tem vaga. E ser coportor não é fácil, porque você tem que depender de Deus. Esse ano eu estou completando 40 anos de coportagem. Sou filho de coportor. Sou casado com uma coportora.
Já comportou muito, hoje ela comporta ocasionalmente. Minha cunhada se formou em medicina comportando. Meu filho de 9 anos já está aprendendo a comportar. E olha, acredite, Deus é o bom patrão. Ele paga bem, dá 13º, ainda leva para o céu. E patrão, hein? Você que tem patrão, seu patrão morre. Ele é humano igual você. Mas o comportor tem um patrão que ele está no trono do universo. Trabalhar para Deus é um privilégio. Então, se você quiser, nos procure. Só se o Espírito Santo tocar no seu coração. Porque se ele não tocar, você não fica. Só fica se o Senhor te chamar. Se você ficou curioso, deixa a gente explicar o que nós temos para você hoje. A igreja tem vaga para comportores. Irmãos, as mãos de Ellen White eram altruístas. Deixa eu contar uma outra história para vocês. Quando Ellen White tinha 68 anos, o Senhor mostrou para ela que era para comprar um terreno na Austrália, para fazer uma escola. Ela procurou os líderes da igreja e eles foram lá testar o terreno. E eles fizeram os testes e descobriram que o terreno não era fértil. E naquela época as escolas dependiam de terra para alimentar os alunos. Então eles disseram, não podemos comprar, como é que a gente vai alimentar os alunos? E deram o recado, deram a resposta para ela, olha, a gente verificou, nós não vamos comprar. E ela foi firme, Deus me mostrou que é para comprar. Sim, mas nós não vamos comprar não, porque esse terreno não dá para comprar. E ela insistiu, Deus mostrou que é para comprar. Como eles não queriam comprar, ela foi no banco, pegou o empréstimo e comprou. E procurou e disse, agora vocês assumam e pagam a conta, porque Deus mandou que é para comprar. Firme. Pensa nos homens bravos com Ellen White. Aí compraram, fazer o quê, né? Aí mandaram fazer o teste de novo, e para surpresa deles, a terra era fértil. Deus permitiu que a terra aparentemente não fosse fértil, para o terreno baixar o preço. Quando eles compraram, a terra era fértil. Vai no Google e procura nossa universidade na Austrália para você ver. Extraordinária, uma linda universidade, com árvores frutíferas, fruto da orientação profética. Irmãos, foi para isso que Deus usou Ellen White no decorrer da história. Foi para isso. Sobre suas cartas, certa vez ela relatou, Deus estava falando por intermédio da argila, mais importante que as minhas mãos, as mãos de Deus. Foi sempre assim, sempre assim. As mãos de Ellen White escreviam para corrigir, alertar, compreender, solidarizar. Aconteceu algo com Ellen White, um dia ela saiu sábado de manhã para pregar. E quando ela estava se aproximando da igreja que ela ia pregar, o cavalo empacou. E naquele momento ela começou a ter uma visão. E na visão a ordem era a seguinte, você não vai pregar onde você ia pregar. Você vai pregar noutra igreja. E mostrou para a igreja, essa aqui. Quando você chegar, a igreja vai estar lotada, cheia, do primeiro banco até o último. Você vai entrar lá pelo fundo da igreja e vai vir caminhando em direção ao pregador. E quando você chegar perto do pregador, você vai levantar o dedo, você vai olhar para ele e vai dizer, prezado irmão fulano, desocupe o púlpito em nome de Jesus. O senhor não é digno de ocupar esse púlpito. Porque numa cidade próxima daqui, há outra mulher que te chama de marido, e um garoto que te chama de pai. Saia do púlpito em nome de Jesus. E Ellen White começou a tremer, porque coragem não é falta de medo, é controle do medo também. Coloca o ouvido no coração de um homem corajoso em ação para você ver se não está acelerado. Ela não queria ir, mas ela não obedecia a seus instintos, ela obedecia a Deus. E sabe o que ela fez? Ela foi.
E quando ela chegou na igreja, era exatamente a igreja. Ela entrou pela porta e o pregador estava pregando. E ela veio caminhando em direção a ele. Chegou perto dele e disse: irmão fulano, em nome de Jesus, desocupe o púlpito agora. Você não pode ocupar esse púlpito, porque numa cidade próxima daqui, há uma mulher que te chama de marido, e há uma outra criança que te chama de pai. Ele abaixa a cabeça, entristecido, constrangido, e sai pelo quarto pastoral. 3 irmãos se levantam e confirmam, e é verdade. Eles só não entregaram, né? Mas sabiam. É verdade mesmo. E a história registra que houve um reavivamento espiritual naquela igreja. Deixa eu perguntar uma coisa para você. É uma metáfora, tá? E se ela entrasse aqui hoje? O que ela diria da tua vida? Que tipo de crente você é? Qual o seu nível de comprometimento com o Evangelho? Quanto Jesus pode contar com você? Se Ele quisesse voltar hoje e dependesse de você, Ele voltaria? Quem é você? Quem sou eu? O que estamos fazendo com as nossas vidas? Que bom que você está aqui. Que bom que você veio aqui. Mas a melhor parte é quando você sai daqui. Porque aqui você veio na igreja. Quando você sai daqui, você é a igreja. Aqui você está. Quando você sai, você é. E aí você prega com a tua vida. Eu já fui pastor de pessoas com boa condição financeira. E essas pessoas, elas eram uma bênção para mim. Mas algumas delas davam recursos, mas não se davam. E um dia eu falei para um: eu não quero o teu dinheiro, eu quero você. Jesus quer você. Ele quer a mim, Ele quer a todos nós. Em 1891, Ellen White recebeu uma orientação do Senhor de que era para ela repreender o irmão Nathanael Falken. Ele estava envolvido na maçonaria. E aí, ela foi até ele e disse: irmão, o senhor tem que abandonar a maçonaria. Eu disse: mas eu não estou fazendo isso. Tá, sim. Não estou. O Senhor me mostrou que o senhor está envolvido, sim. E de repente ela fez um movimento involuntário com a mão, que só os maçons do mais alto grau fazia. E não era mulher, tinha que ser homem. O irmão Natanael arregalou os olhos, e naquela hora ele sentiu que Deus o estava chamando. E ele voltou para a igreja e se consagrou ao Senhor. Irmãos, era assim que o Senhor usava a Ellen White. Exatamente dessa maneira. Ela era vista trabalhando no pomar, liderando o culto familiar após a morte do seu esposo. Eu queria até aproveitar esse momento para fazer um pedido para você. Não deixe de fazer o culto familiar. Você que é pai, especialmente, ou se você, irmã, é sozinha, não vive com o marido ou é viúva, você é a líder espiritual da sua casa. Faça o culto familiar. O culto familiar marcou profundamente a minha vida. Hoje eu sou um pastor, meu irmão é o primeiro ancião de igreja, minha irmã também é líder de igreja. Não garante isso, viu pai, viu mãe, mas pelo menos você fez a sua parte. E eu cresci fazendo o culto doméstico. Quando eu fui fazer teologia, com 18 anos de idade, nós já estávamos na 3ª leitura do Lar Adventista, desde o dia que eu nasci. Eu fico pensando como meu pai foi perseverante, lendo o mesmo livro, 18 anos, e repetindo depois, terminava, começava, todo dia lia um parágrafo, 2 parágrafos, e perguntava: o que você achou? O que você entendeu? Então pensa num livro que eu li na vida, o Lar Adventista. Quando eu acordava de manhã,
A nossa casa era pequena. A primeira coisa que eu vi era meu pai com a Bíblia aberta. Se depender do seu filho te ver lendo a Bíblia para ele ler, ele vai ler? Se depender do teu filho te ver orar para orar, ele vai orar? Se depender do teu filho te ver testemunhando de Jesus para ele testemunhar, ele vai testemunhar? Ellen White nunca abriu mão de fazer o culto doméstico. Eu me lembro, quando eu tinha 17 anos, um dia eu cheguei em casa e de manhã meu pai me chamava, Marcos, culto. E naquele dia eu falei assim, pai, eu faço mais tarde. Eu falei assim, não, é com o papai, é com o pai, aqui a gente faz junto. Eu disse, não, mas eu vou fazer mais tarde. Não, a gente faz junto. E eu insisti, não, mas eu não vou fazer. Ele entrou no quarto, olhou para mim, não alterou a voz e disse assim, filho, enquanto você estiver na casa do pai, sendo amparado pelo pai, as regras é do pai. Quando você sair da casa do pai, e você tiver sua casa, aí meu filho, você faz suas regras. Mas na casa do pai, a regra é do pai. E a regra do pai é o culto. E eu fiquei bravo. Bravo. Mas se passaram décadas. E hoje eu estou aqui contando para você. Tem coisa que você planta hoje e você vai colher daqui a 20 anos. A nossa sociedade é muito imediatista. A gente não quer esperar nada. A gente não espera nem o sinal abrir. Fica ansioso. Toma multa. Não é? É. Um dia perguntaram para o garoto, né? Filho, fala aqui o sinal aqui. Vermelho, ele falou, para. Verde, prossiga. Amarelo, passar rapidinho. O nosso negócio é passar rapidinho. Entre 1860 e 1870, Tiago White sofreu diversos derrames cerebrais. Diversos. E a morte se aproximava. E aí levaram Tiago White no médico. E o médico falou para ele assim, amigo, a morte se aproxima. Ele disse, eu sei, mas tem um jeito de você viver mais. É? É. O quê? Você tem que se mover. Você tem que fazer exercício. Talvez eu estou falando para alguns senhores aqui, senhoras, que cuidam mais do carro do que de si mesmos. Mas eu gostaria de dizer para você que exercício físico não é uma opção. É um dever moral. A ciência manda, a Bíblia manda, a orientação profética manda. E você sabe, as academias se espalham por tudo quanto é lugar, e as pessoas se exercitam pelos mais diferentes motivos, né? Mas você tem que se exercitar porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo, para você entender e ser impressionado com a vontade de Deus para a sua vida. Porque quando você não se exercita, a sua mente se enfraquece, o seu corpo se enfraquece. Eu gostava de correr. Fui pastor em Belém 10 anos. E lá tinha um ambiente muito bom para correr, eu gostava de correr. Aí eu cheguei em Brasília, fui no médico, fazer check-up. Ele olhou para mim, fez um monte de pergunta, né? Ele disse, escuta, você faz exercício? Eu falei assim, faço. O que você faz? Eu falei assim, eu corro. Disse, você corre? Bom. Por quê? Não está bom? Todo orgulhoso. Ele falou assim, é melhor que nada no seu caso. Eu falei assim, como é que é? Sim, é melhor que nada. Por quê? Amigo, você começou a perder massa muscular. Então, se daqui a 20 anos, 25 anos, você quer andar, quer ter firmeza, eu te aconselho a fazer musculação. E minha mulher já me pedia, tinha uns 3 anos, e eu falava não para ela. Pensa na mulher perseverante. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui, agora eu vou todo dia, amém? Ora por mim, irmãos, para eu não desistir. Mas eu vou. Às vezes eu vou até chorando, né? Mas não conta para minha mulher, mas eu vou. Eu vou.
e agora faz parte da minha vida. E eu tenho uma equipe de líderes que onde eu vou, eu carrego comigo. O pastor Conrado chegou aqui, nós já estamos combinando, né, pastor Conrado? Fazendo uns negócios junto aí. Mas tem que fazer, irmãos, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. É investimento, é você viver, é você avançar. Aí eu cheguei na academia, primeiro dia, desesperado, irmãos, doidinho para a luz acabar, doidinho para dar errado. Eu fui assim, sabe? Mas eu fui. Aí o rapaz me recebeu, falou assim: então, e aí, qual que é o seu objetivo aí? Eu falei assim: não, é que eu tenho umas gorduras aqui assim, ó, e eu queria perder assim, sabe? Aí ele olhou para mim e ele falou assim para mim: amigo, essa parte aí você não resolve aqui na academia, você resolve na sua cozinha. Eu pensei que era na sessão espírita, eu pensei que a Ellen White tinha, porque ele falou igualzinho ela fala. Olha o que o camarada me falou: isso você não resolve aqui. O que você come? Ó, como é que você come? Não adianta, você vai ter que fazer uma dieta para você comer direito, comer melhor. Olha aí. Então, irmãos, até as pedras estão clamando, viu? Você só erra se você fizer muito esforço. Para falar a verdade, para dar errado na sua vida, você tem que querer muito do que der errado. Porque se você viver a luz que você tem, não vai dar errado. Pastor, tem gente que faz tudo certinho e morre. Então, você está no mundo. Nesse mundo você sofrerão o quê? Aflições. Mas eu venci o mundo. Amigo, você morrer fazendo tudo certinho é uma maravilha, porque você está salvo. O problema é você morrer fazendo tudo errado, porque aí você está perdido. Então o problema não é quem fazia tudo certinho e morreu, o problema é quem está vivo e faz tudo errado. Entendeu? Então, em nome de Jesus, faça certo, faça o que é certo. Nosso maior desafio é viver a luz que nós temos. Nós temos luz, mas pensa num povo que gosta de trevas. Muita dificuldade com a luz. A luz parece nos incomodar, mas nós temos a luz. Então, meus irmãos, Percy Margan foi um imigrante irlandês que foi morar na casa dos White. Não tinha onde morar, ela levou para a casa dela. De manhã ele acorda, estava voltando um botão na camisa, ela diz: me dê sua jaqueta. E ela foi vista colocando o botão na blusa para que ele não pudesse passar frio, irmãos. Ellen White amava os animais. E no juízo, os homens darão conta a Deus de toda a maldade que praticou contra os animais. Então seja misericordioso e amável com os animais. Eles não podem se defender, eles nunca vão te entregar. Mas já pensou? Você perdeu o céu por chutar teu cachorro? Já pensou? Imagine Ellen White ajuntando as mesas de uma antiga cervejaria lá na Europa para poder pregar à noite. Não tinha muita estrutura, ela juntou as mesas para subir em cima para pregar. Imagina essa cena. As pessoas amavam Ellen. Quando ela esteve nesse local aí, foi lá em Cristiânia, atual Oslo, na Noruega, os irmãos agarravam as mãos de Ellen White e não queriam soltar. Não queriam que ela fosse embora. Passaram a amá-la pelas orientações, pela dedicação. Sua neta Grace olhava para o seu dedo achatado e pensava, né? Será que o dedo da vovó vai voltar ao normal? Ela tinha o dedo achatado de tanto escrever, de tanto procurar orientar a igreja, o povo de Deus. Irmãos, eu tenho vontade de conhecer Ellen White. Não quero idolatrá-la, porque quem me salva é Jesus Cristo. Mas eu quero conhecê-la. Eu quero conhecer o apóstolo Paulo, meu personagem bíblico predileto. Eu quero conhecer muitas pessoas no céu. E você, não gostaria de conhecer também? Ah, sim, por mais de 70 anos a mão direita de Ellen foi poupada para que ela pudesse escrever. E percebendo que as suas mãos envelhecidas logo cessariam
de escrever? A serva do Senhor, em 1907, ela falou: seja ou não poupada a minha vida, meus escritos falarão sem cessar, e a sua obra irá avante enquanto o tempo durar. E foi o que a igreja fez. É por isso que existem compilações. Agora mesmo recebemos um livro novo de Ellen White, que já morreu, Oração. Irmãos, leia esse livro, Oração. O que é uma compilação? A organização de grandes porções que ela escreveu durante a vida sobre oração. Isso é uma compilação. Leia esse livro. Ele estava aqui ontem na coleção, né, pastor Conrado? Mas você pode adquirir na nossa loja ou até pela internet. Leia esse livro. Outro livro que nós não tínhamos em português, agora temos, As 3 Mensagens Angélicas. Só sobre as 3 mensagens, imagina que coisa linda. Eu já li, estou lendo de novo. As 3 mensagens angélicas. Tá certo? As 3 mensagens angélicas, para fortalecer nossa identidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer saber quem você é? Nós somos o movimento de Apocalipse 10, que prega as 3 mensagens de Apocalipse 14, sob o poder do anjo de Apocalipse 18. Essa é a sua identidade. Pastor, ficou confuso. Então compra o livro e leia. Vai ficar claro para você. Compra o livro e leia. Irmãos, na primavera de 2015, um instituto muito importante lá nos Estados Unidos, Smithsoniano, numa edição especial, incluiu Ellen White como um dos 100 americanos mais influentes de todos os tempos. E você e eu, qual que é a nossa influência? Qual que é o nosso legado? Você sabe que tem gente que por onde passa nem capim nasce, né? Mas e você? Que diferença eu e você fazemos na vida das pessoas? 1909, ela morreu em 1915. Ela foi nessa assembleia, pregou e foi se assentar. Mas depois mudou de ideia. Voltou. Pegou a sua Bíblia com a mão trêmula, se aproximou das pessoas e disse assim: irmãos e irmãs, eu vos recomendo esse livro. Esse livro. O manual da vida aqui nesse mundo. Tudo que dá errado na tua vida, pode saber que esse livro te orientou qual seria o caminho para não dar errado. Todas as escolhas erradas que eu fiz na minha vida é porque eu não considerei esse livro, irmãos. Ele é o manual. Hoje, para tudo que você compra, tem manual. Você compra um relógio, o manual é maior que o relógio. Você compra um carro, parece uma enciclopédia, o livro para explicar como funciona o carro. Então, isso aqui é para explicar você. Isso aqui é para você se encontrar. Leia o livro, estude o livro. Meus irmãos, quem aqui quer ser a mão auxiliadora do Senhor? Levante a sua mão. Quem quer ser? Ah, eu quero também. Eu quero ser a mão auxiliadora do Senhor. As mãos de Ellen White, elas foram dedicadas, consagradas e ocupadas com a causa do Senhor. E as minhas mãos e as suas mãos também devem ser assim. Portanto, irmãos, que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor te fortaleça e que você viva uma linda experiência com Jesus. Ellen White exaltou Jesus. Nós, adventistas do 7º dia, nós não adoramos Ellen White. Nós não entendemos que ela é a solução para a igreja adventista do 7º dia, mas ela foi um instrumento de Deus para abençoar a igreja de Deus. Ela foi uma facilitadora, ela foi uma luz menor que nos trouxe a luz maior. Que Deus te abençoe hoje e sempre. É o meu desejo nessa noite. Amém.